Eu me lembro de ouvir mais de uma vez que o Palmeiras tinha te sondado. Foi o Palmeiras que mais insistiu, assim? O Palmeiras, sim. O Palmeiras entrou em contato com a gente quando eu estava na Espanha e quando eu estava no Benfica. Eu tive também sempre contato com o Renato, né? E quando eu estava também na Espanha, também falei uma vez com ele, depois em Portugal. Acho que foi os dois aí que mais insistiu aí na minha volta. E a mais recente foi 18 para 19. Meio de 18, porque foi minha última temporada no Benfica, e quando eu fui fazer minha última temporada, eu tive aí um contato com ele. A mais recente foi essa. Eu tava com uma proposta para sair do Benfica, para renovar com o Benfica, e aí houve essa possibilidade, talvez, o Renato, olha, não quer voltar pro Brasil, não chegou seu momento, vem cá perto da família sua, tal, e aí acabou que eu permaneci no Benfica. Ele te ligou, ele pegou o telefone e te ligou, direto. Falamos, a gente tem uma boa relação, o Renato, pô, me ajudou muito na época de 2010, né? Bom, o papo agora é com Jonas. Aqui em Porto Alegre ficou conhecido como Mestre Jonas. Eu não sei se em Portugal, na Espanha, te deram um apelido também, Jonas. Tinha um apelido lá? Tinha. Como é que era o apelido no Benfica? Apelido meio estranho, chamava de Jonas Pistolas. Pistola? Por que pistola? Eles, não sei, acho que pelos gols, né? Então, eles sempre faziam, sabe, esse gesto assim de... E aí ficou marcado. Foi um torcedor lá que falou, eu nem conheço o torcedor que inventou isso e acabou pegando depois. Na Espanha tinha alguma coisa ou não? Não, na Espanha não. Na época, quando eu cheguei, acho que fizeram um vídeo meu, assim, de alguns gols do Grêmio, quando eu cheguei no Valência, aí chamava o Detonador e tal, mas não pegou como Mestre Jonas em Porto Alegre, por exemplo, e Pistolas em Portugal. Ah, é pistolas, é no plural ainda. Pistolas, Jonas Pistolas. Pistolas. Bom, Jonas, por esses dias, assim, tem uma efeméride aí, uma lembrança, que é o teu último gol como profissional, né? E gol 300 na carreira, gol pelo Benfica. Quando tu te lembra desse gol, qual é a sensação, qual é a emoção que vem na tua cabeça? Na verdade, foi um jogo importantíssimo, porque estava no final da temporada, a gente estava em primeiro, o Porto em segundo, e a gente estava jogando em casa e eu estava no banco, porque eu já estava com os problemas físicos, já terminando a minha carreira, e a gente estava perdendo de 1-0. E eu, por exemplo, ninguém sabia na época, não tinha como falar isso, mas eu tinha um acordo com o treinador para que ele pudesse me levar até o fim da época, porque por mim eu já parava no meio da época de tantas dores que eu estava tendo nas costas e tal. E aí ficou meio que combinado, olha, o jogo já está definido, você entra, aí sim e tal. E nesse jogo a gente estava perdendo de 1-0 e ele me chamou e falou, você vai ter que ir lá para dentro resolver a coisa para mim aí, pro time. E aí eu entrei naquele jogo, na segunda parte. A gente acabou tomando um gol, acho que com 10, 15 minutos do segundo tempo. E acho que faltavam 2, 3 jogos. Se a gente empatasse, o Porto tinha ganhado, passava na nossa frente. Estava muito apreensivo a coisa lá no Estádio da Luz. E aí a gente ganhou de 5-1, eu acho, viramos. 5-1 e eu fiz o último gol nos minutos finais da partida. E aí acabou terminando o jogo aí, que ficou marcado não só por uma vitória difícil, mas também pelos 300 gols da minha carreira. E o último, acabou que foi o último, tanto é que estava no final da temporada que acabou sendo o último da minha carreira também como profissional. E fala sobre esse teu final de carreira, né? Porque aqui no Brasil, lá em Portugal, todo mundo dizia, puxa, o Jonas teve um momento tão bom no Benfica, uma regularidade tão boa, que talvez se ele tivesse um pouquinho mais de condições físicas, se o corpo dele ajudasse, ele poderia ficar mais tempo, né? Como é que foi os últimos meses, as dores nas costas e esse teu acordo com o treinador? Então, eu em janeiro de 2019, ano passado, né? Eu queria até terminar minha carreira, essa que era a mais pura verdade. Porque eu já vinha sofrendo de lesões, principalmente nas costas, nos últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, 2 anos. Acabou travando minhas costas, não conseguia fazer nada. E aí já era a terceira, quarta vez que tinha travado, e aí você sabe quando você chega no limite, fala, ó, pra mim já deu, já tá bom. Só que, claro, tava no meio do campeonato, a gente tinha perdido a liderança pro Porto, sabe? Tava um momento difícil e aí eu conversei com o treinador, tinha mudado o treinador, né? Assumiu o treinador que estava na base do clube.
Aí a gente teve uma conversa muito franca, muito boa, e ele passou para mim que queria me ajudar até o fim da época, mas que eu não poderia deixar o time nesse momento, porque eu era o jogador mais experiente, todo mundo me respeitava pela minha história. E aí acabou que deu tudo certo, cara. Foi incrível, porque aí foram 4 meses, assim, de muito sacrifício da minha parte, da parte do treinador também, de estar ali conduzindo eu para que eu pudesse ir até o final. E valeu muito a pena, porque no fim a gente foi coroado com o título e foi uma festa, assim, que vai ficar para sempre marcado, que hoje, quando eu olho para trás, valeu o esforço, valeu essa conversa muito franca entre a gente. Esses 4 meses foram difíceis mesmo, eu acordava com muitas dores, tinha vezes que eu nem treinava, nem subia para o campo, só ficava na fisioterapia, e às vezes tinha jogos, que a gente jogava Europa League naquela época, estava ali na fase de grupo, até mesmo nas oitavas. Quando era fora, eu nem viajava por causa de avião, de ficar, sabe, em posições não muito adequadas por causa das minhas costas, foi terrível, mas valeu a pena porque acabou aí o campeonato de uma forma que a gente gostaria, que era sendo campeão. Deixa eu te perguntar, esse problema nas costas é congênito ou alguma coisa, alguma pancada que tu levou recorrente? Não, não, é congênito mesmo, porque eu já tenho esse problema há muitos anos. Eu acho que foi uma má formação da minha própria estrutura corporal mesmo. Por exemplo, minha mãe tem muitos problemas nas costas, meu irmão também. E aí eu tenho uma das vértebras trincadas. Então, só com cirurgia mesmo. E com o tempo, meus últimos 2, 3 anos, que eu comecei a sentir dores nas costas. Antes eu não tinha dor nas costas. E aí, depois desse período, começou a ir aumentando essas dores. E aí chegou a um ponto que ou eu operava, mas se eu operasse também, jogar futebol em alto nível não tinha mais condições, era para ter uma qualidade de vida pós-carreira. Aí eu optei por não operar, terminar a temporada, encerrar minha carreira e fazer agora algumas atividades aqui para que amenize um pouco as dores, até porque eu já não tenho mais treinos, mais jogos, né, mais impactos, né? Jogar em alto nível não é nada saudável, então isso já diminui bastante as dores. Bom, não tem mais dores, mas também não tem várias coisas que tu tinha na tua vida, e boa parte da tua vida, né? Tu começou muito cedo a jogar futebol. A saudade é grande? Ou a dor que tu sentia no final da carreira ali faz dividir assim? Tenho saudade, mas a dor também tá me incomodando já. Ah, tá mais para essa última aí. Ah, é? Você fica com saudades quando vê jogos, eu acompanho e tal, né? Mas, assim, de verdade, quando você pensa, pô, poderia estar lá, aí vem as dores, eu falo, não, 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 ainda bem. Então, assim, eu acho que eu parei na hora certa, no momento certo, eu tinha que jogar até ali, e felizão da vida, realizado, e não sinto, de verdade. Sinto falta mais do que, sabe do que? Dos treinos, né, da resenha, né, do ambiente, do vestiário, concentração que a gente também, poxa vida, lá no Benfica, principalmente o Benfica foi o clube onde eu mais tive Sim. felicidades, né? Pô, jogava baralho e fazia muita coisa lá com o pessoal, e isso eu tenho saudades. Mas futebol em si dentro de campo, de verdade, eu não tenho, não. E essa vida de ex-jogador? Antes da pandemia, a vida de ex-jogador, como é que é? O que que tu faz? Como é que é a tua rotina? Pô, minha rotina agora mudou muito, né? Mudou 100%. Antes a gente tem os horários de treino, né? Eu praticamente meus últimos 5 anos de carreira, parece que era tudo cronometrado, sabe? Então tinha hora de acordar, tinha hora de chegar no clube, tomar café, fazer a prevenção, treinar, termina o treino, fazia o que tinha que ser feito, fisioterapia, chegava em casa quase 2, 3 horas da tarde, já almoçado, descansava, ficava com a minha família, enfim. Eu acabei sendo muito, muito profissional durante a minha carreira toda. Agora, eu tenho aproveitado mais o lado familiar, né? Coisas que eu não fazia com as minhas filhas, até porque eu tenho uma filha de 6 anos, que está na primeira série agora, e uma de 1 ano e pouco. Então, a de 1 ano e pouco tá impossível, né? E aí você acaba acordando cedo e quando dorme, né? Porque às vezes acorda de madrugada e a gente também sabe que é importante você ajudar a esposa nesse momento e coisas que eu não fazia antes, levar para a escola, buscar na escola, reuniões de escola, eu sempre estou presente. E fora isso, eu estou cuidando das minhas coisas, né? Eu tenho estudado algumas coisas mais parte de economia, administrativa, para ter um pouco de ideia, né? Porque quando eu jogava, quem fazia tudo isso eram meus irmãos.
E eles continuam fazendo para mim, cuidar das minhas coisas e continuam cuidando. Eu quero aprender, estar um pouco mais por dentro da coisa, e eles têm me ajudado muito. Eu tenho lido bastante coisas, feito alguns cursos, e também dando auxílio para o meu pai e para minha mãe, que quando eu terminei minha carreira, eu quis voltar para o Brasil para estar mais próximo deles. E eu percebo que meu pai e minha mãe deram um salto aí de felicidade com a minha volta e tal, e a gente é muito família, sou muito família, eu fiquei muito tempo longe, né, deles, então eu estou usando esse período para estar sendo consumido pela minha família, e eu estou muito feliz de verdade mesmo, estou com tempo mais agora para a família. Enquanto eu estava só focado no meu trabalho, sabia que naquele momento eu tinha que focar muito no meu trabalho, e depois que me desliguei, agora totalmente família e focado nessas coisas familiares que a gente tem em conjunto com meus irmãos, meus pais. Esses cabelos brancos são das dores nas costas ou são das filhas de 6 e de 1 ano? Os dois. E você sabe que eu sempre. Nada assim, cara. Hã? Mas surgiu em 1 ano, assim, branqueou Não, não, tudo. eu sempre, assim, ó, meus 30, 31 anos, acabou surgindo aí alguns cabelos brancos. Eu tenho um irmão que aos 26, 27 também começou cedo, meu pai muito cedo, cabelo branco. O do meio tem 1 ou 2 fios só, não tem tanta preocupação, é o que menos tem preocupação, não, tô brincando. Eu acho que é mais, não sei, talvez pode ser genético isso, porque eu não comecei tão tarde aí com os cabelos brancos. Sim. Barba também. Pois é, a barba também tá bem branca. Mas deixa eu te perguntar, tem uma função que, se tu vier a exercer no futuro, também pode te ajudar a ficar com mais cabelos brancos. Trabalhar com futebol. Tu pensa em trabalhar com futebol? Ah, eu acho que tá bom, então, os cabelos brancos, né? Vamos parar por aqui, né? É? Não, pra já eu não penso, de verdade. Eu acho que quando eu decidi terminar minha carreira, e quando eu tive uma conversa com o presidente do Benfica, surgiu até uma possibilidade, talvez, de eu ficar lá e estar mais próximo do clube, ajudar de alguma forma. E para já eu acabei decidindo voltar, porque eu sabia que era importante estar com a minha família, meus pais aqui do interior de São Paulo precisava dessa volta minha, das netas, enfim. Então, isso mexeu muito comigo durante os últimos anos, já vinha pensando, e para já eu quero ficar aqui, quero ficar perto dos meus familiares, meus pais, irmãos, dando andamento nas coisas aqui, como eu disse antes. E a gente sabe que a gente tem uma ligação muito forte com o Benfica, sempre vou estar visitando, mas para já manter aí essa conexão familiar. Tu passou pelo Santos, pelo Guarani, pelo Grêmio aqui, mas tu foi ganhar muita notoriedade no Brasil. Tu fez uma temporada muito boa no Grêmio, também foi bem no Santos, mas tu ganhou muita notoriedade no Brasil pelo que tu fez na Espanha, especialmente no Benfica. Os clubes brasileiros, quando tu estava na Espanha e Portugal, tentaram te contratar muitas vezes? Sim, sim, graças a Deus aí pelo nosso trabalho. Havia muitos contatos com o meu irmão, né? O meu irmão mais velho sempre fazia esse contato com os clubes, né? Os clubes ligavam para o meu irmão perguntando. Ele sempre perguntava se eu tinha interesse de voltar. E como não era o interesse da minha parte, da minha família também, tá voltando para o Brasil, acabava que nem chegava a formalizar a proposta, sabe? Porque a gente era bem sincero, porque eu queria permanecer na Europa, queria ter uma carreira mais consolidada por lá, mas durante esses anos todos aí, foram quase 9 anos de Europa, vários clubes nos procurou, mas acabou que eu permaneci lá e eu acho que foi acho não, tenho certeza que foi a melhor escolha para mim. Eu me lembro de ouvir mais de uma vez que o Palmeiras tinha te sondado. Foi o Palmeiras que mais insistiu, assim? O Palmeiras, sim. O Palmeiras entrou em contato com a gente quando eu estava na Espanha e quando eu estava no Benfica. Tive também sempre contato com o Renato, né? E quando eu estava também na Espanha, também falei uma vez com ele, depois em Portugal. Então, assim, acho que foi os dois aí que mais insistiu na minha volta. O Renato tentou te trazer de volta para o Grêmio ou para algum outro clube que ele estava? Não, pro Grêmio, ele estava no Grêmio na época. 2013? Em 2013, né? É. Exato, 2013, 2014, foi 2014, eu acho. 2014, eu Não, acho. 2014 ele não estava aqui. 2014 Não? ele veio em 2013, depois do Luxemburgo,
e ele é vice-campeão brasileiro. Aí ele não renova, ele sai, e o Grêmio contrata o Wenderson Moreira no início de 2014. Aí o Wenderson perde um campeonato gaúcho pro Abel, de goleada, e o Grêmio vai demitir o Wenderson e traz o Filipão depois da Copa. Ah, tá. Então deve ter sido 2013. Não lembro a data. Foi 13, então pode ser 13. E a mais recente foi 18 para 19. Meio de 18. Porque foi minha última temporada no Benfica. E quando eu fui fazer minha última temporada, eu tive aí um contato com ele. A mais recente foi essa. Então foi logo depois do Grêmio ser campeão da Libertadores. Foi. Porque, na verdade, eu estava com uma proposta para sair do Benfica, para renovar com o Benfica. E aí houve essa possibilidade, talvez, o Renato, olha, não quer voltar para o Brasil, não chegou seu momento, vem cá perto da família sua, tal. E aí acabou que eu permaneci no Benfica. Ele te ligou, ele pegou o telefone e te ligou, direto. Falamos. A gente tem uma boa relação. O Renato, me ajudou muito na época de 2010, né? Muito E aí mesmo. você disse, não é a hora e tal, Renato, e tal. Ele ficou... Então, porque assim, não, eu agradeci, porque, pô, o Renato tem muito carinho e respeito por ele, né? E pelo Grêmio também. Juntou as duas coisas, o carinho pelo Grêmio e pelo treinador, né? Mas naquele momento eu vivia um momento muito bom no Grêmio, no Benfica, eu já pensava em aposentar no Benfica. O presidente já tinha esse desejo também, para que eu pudesse terminar a carreira lá, pela minha história. Passava pela minha cabeça isso também lá. Eu falava, poxa, é difícil sair do Benfica agora. E aí foi que acabou, a gente teve uma conversa muito boa, mas aí eu disse, Renato, eu agradeço, mas agora eu devo permanecer por aqui, porque praticamente eu vou terminar minha carreira aqui. Uhum. Mas, se eu não me engano, isso é novidade. A gente não sabia dessa história aí, né? Não, foi muito debaixo dos panos mesmo, porque foi uma... Porque como a gente tem uma boa relação, né? O Renato sempre gosta também de ligar, de ele falar, né? E ele perguntou, olha, qual que é o teu desejo? Ficar aí, não quer vir para cá, a gente tá atrás do atacante, e fala, dentre muitos nomes que surgiu, falaram no teu nome e tal, e a gente, eu quero, e aí eu gosto de perguntar, porque a gente tem relação boa, Jonas, você quer ficar aí, você quer voltar? Se você voltar, me fala, que eu falo com o presidente aqui e tal. E aí, assim, pelo respeito, pelo carinho, né, você acaba até ficando meio assim, poxa, será que talvez voltando, tá perto da família, mas em contrapartida, a minha felicidade lá no Benfica era enorme e não tinha como pensar nessa hipótese. Então, por isso que foi muito assim. Tanto é que não teve proposta, não teve nada, porque foi uma consulta mesmo e acabou por aí. Entendeu? Por isso que acabou, não deu tanta repercussão. E no que diz respeito à seleção brasileira, chega a pensar assim, pô, poderia e tal. Como é que tu vê, assim, na tua carreira a seleção brasileira, por toda a trajetória que tu construiu na Europa, por toda a trajetória que tu construiu no Benfica, que é um clube muito tradicional, é um clube que dispensa apresentações, o escudo do Benfica fala por si só, e fazer muitos gols no Benfica ecoa muito, né? E como é que tu vê a seleção na tua carreira? Olha, de verdade, muito agradecido por todas as convocações. Fui primeira vez com o Mano, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Grêmio também. Depois fui com o professor Dunga, onde tive a possibilidade de até disputar uma Copa América. Então, assim, muito agradecido por terem me convocado. A minha prestação na seleção, de verdade, muito agradecido. Você não pensava em jogar uma Copa do Mundo? Todo mundo sonha em jogar uma Copa do Mundo. Só que eu acho que naquele momento também vinha muitos jogadores na posição que estavam em momentos fantásticos. Eu tive a oportunidade, joguei, vesti a camisa da seleção, muito feliz, grato. Não tive tantos jogos, acho que deve ter tido aí uns 12, 15 jogos pela seleção, disputei uma Copa América, e acho que eu fico com essa sensação de ter sido convocado pela seleção. A gente sabe que é difícil, ainda mais seleção brasileira. Tentei aproveitar da melhor maneira, a gente sabe que representa muito isso para um jogador de futebol, então acho que agradecido mesmo. Não tenho nada além disso, alguma coisa, poderia ter jogado naquele ano que eu estava bem, poderia ter sido convocado para não sei o quê, não. Quando fui, porque merecia, estava bem, tanto no Grêmio quanto no Benfica, no Valência também, né, fui convocado no Grêmio, quando eu saí do Grêmio, praticamente foi o Grêmio, né, porque quando eu saí do Grêmio e vou pro Valência, depois de um mês eu sou convocado, então foi por causa das minhas prestações no Grêmio, foi o Mano Menezes, minha primeira convocação. No Valência voltei a ser convocado pelo Mano, e depois no Benfica com o Dunga, de verdade, feliz da vida e agradecido por esses treinadores
terem me convocado. Agora chegou a melhor parte da entrevista. A hora de contar causo. A hora de contar as vezes em que tu passou perrengue ou viu alguém passar perrengue do teu lado. Quero que tu me conte um caos assim em Portugal. Porque eu sei que em Portugal, no Benfica, tu já era um cara experiente agora, já, era um dos mais experientes, era goleador, então todo mundo tinha que pedir bênção pro Jonas, né? Tu sacaneava muitos caras também? Acho que foi o clube que eu mais me sentia à vontade. O pessoal me deixava muito à vontade também. Ixi, eu zoava demais os caras, e eles também comigo. A gente tinha um ambiente muito bom de trabalho no vestiário, né? Eles falam balneário lá, né? E eu era o primeiro a chegar junto com o Luizão, né? A gente era os primeiros a chegar, porque também eram os mais velhinhos, né? Precisava de um tratamento especial na fisioterapia, na parte de prevenção. Depois, quando acabava o treino, a gente também seguia o trabalho de prevenção, almoçava lá, Caxias da cozinha, pô, de verdade, era muito legal esse ambiente nosso, era muito saudável, e a gente causava, eu usava todo mundo, o Luizão também, a gente brincava com os terapeutas, os médicos, as tias da cozinha, os jogadores, então os Portuga, poxa vida, muito legal mesmo, tem muitas coisas boas que a gente compartilhou aí nesses 5 anos que eu estive frente ao Benfica. É verdade que lá eles contam as piadas que nós contamos aqui de português como sendo de brasileiro? Exato. Chumbo trocado não dói, né? Tá, mas aí tu Mas é contava as bem. piadas de português pra eles também? Pô, você sabe que de piada eu sou ruim demais, cara. Quem era bom de piada, e é até hoje, né? Jogou comigo no Grêmio, era o Fábio Santos. O Fábio Santos, pra contar piada, era brincadeira. Mas eu Sério? não lembro de uma piada. Pode me contar uma piada agora, depois de 2 minutos eu já esqueci a piada. Mas eles contam, eles brincam muito, eles sacaneiam muito a gente também. É. E a gente também, né? Esse lado de zoar o português, né? Uhum. Mas, poxa vida, assim, é que lembrar uma agora, assim, nossa senhora. Eu lembro uma, assim, mas não foi nem no clube, no dia do Halloween lá, né? Eles também fazem a mesma coisa das crianças irem nas casas, né? Apertar a campainha, né? Doce Sim. travessura e tal, essas coisas. E lá, eles, nossa, se transformam, cara. Aqui, acho que, não sei como tem sido os últimos anos, não acompanhei, mas lá as criançadas já vai para as casas e eles sabem, às vezes, onde a gente mora, né? As crianças ali do condomínio e tal. E só que o Luizão aprontou uma comigo, cara. E aí ele, ele e as filhas dele foram lá em casa, cara, quebrou um monte de ovo em frente de casa, velho, em frente. Ele nem precisou apertar a campainha para perguntar se era doce ou travessura. Fui sair de manhãzinha para treinar, nossa senhora, a área assim, onde saía do estacionamento com o carro, meu Deus, cheio de ovo, cara. Eu falei, nossa, essa molecada aqui que aprontou. Eu falei, nem vou acordar minha mulher, nem vou falar nada para funcionária, deixa a hora que eles acordarem. Faz de conta que eu não vi nada, fui pro treino. Aí cheguei lá, o Luizão depois contou para mim, ele falou, vim aí na tua casa, tinha muito ovo. Eu falei, nossa, Luizão, nem me fala, cara, a minha mulher, nossa, vai dar até dó delas, cara, de limpar aquilo lá tudo, porque tá um... Aí ele começou a dar risada, aí ele falou... Eu falei, na tua não tinha? Ele falou, tinha um pouco, tal. Aí achei estranho e tal. E ele dando risada, eu falei, Luizão, foi você, né? Pô, cara, não me leva a mal não, mas fui eu. Acho que tinha sido meu Sacanagem. primeiro ano lá no Benfica, já pra enturmar, sabe? Ele, pô, Luizão é top, cara. Luizão E a tua o mulher, bicho, que né? viu essa alvarada toda, o que falou? Não, depois que ela ficou sabendo, aí ela limpou e tal, aí eu falei, amor, você não sabe quem fez isso? Ela falou, quem? Aí eu falei, pô, Luizão e a filha. Ele falou, filha da mãe, deixa eles pra mim. Porque a gente morava vizinho do outro, né? A gente morava vizinho. E aí, no ano E aí seguinte, ele deu a revanche, não? não, aí nada. Era, era frio também na época, nossa, tinha até esquecido. Depois eu zoava ele no treino, assim, no vestiário, assim, mas isso daí ficou marcado porque ele me zoou muito. Boa história do ovo. A guerra do ovo. A guerra do ovo. Acabou com os ovos da casa dele. Eu falei, não, vocês não vão comer ovo não, cara, porque a não ser que vocês vão comprar no supermercado, porque com certeza vocês acabaram com o ovo da tua casa lá, cara. Tinha muito ovo. Tinha muito na frente de casa. Na porta da entrada, da garagem. Meu Deus, nossa. Que Foi, sacanagem. foi duro. É. Jonas, cara, muito obrigado pela disposição aí de falar comigo, contar essas histórias. E parabéns pela tua trajetória, pela tua carreira aí. Eu que agradeço vocês aí pela atenção, pelo carinho
estamos sempre à disposição aí. Um grande abraço a vocês aí, bom trabalho. Tá bom, valeu. Qual?